Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou hoje fazer aqui mais um tutorial e análise de um jogo que eu andei a jogar muito nos últimos tempos. Joguei bastantes vezes, sempre com vontade de voltar, e que referi que iria fazer também aqui tutorial e análise em breve, mas o breve aqui é sempre relativo. Portanto, vamos falar hoje do ano 1800, um jogo de Martin Wallace, que faz aqui uma reimplementação de uma famosa série de jogos digitais. Vamos ver então como é que se joga aqui o ano 1800 e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então vamos começar a configurar o jogo. O jogo não tem alterações consoante o número de jogadores, portanto basta colocar aqui as peças nos sítios correspondentes, nas quantidades existentes, a mesma coisa para os cubos, a mesma coisa para as cartas e para as peças de expansão. Os recursos eu tenho todos aqui ao lado, cada jogador recebe uma coisa destas e depois então vai receber 4 aqui agricultores, 3 destes trabalhadores operários azuis e 2 destes inventores, penso que é assim que eles são descritos no jogo. Obviamente recebe também, de acordo com o nível de população, as cartas correspondentes, portanto 4 destas, estes correspondentes a estes 4, mais 3, uma vez que estas cartas são referentes aos verdes e aos azuis, e 2 destas, uma vez que tem então 2 vermelhos. Portanto, isto vai ser a mão aleatória, cada jogador vai ter estas 9 cartas, 7 destas e 2 destas. Para começar, vamos revelar também aqui 5 cartas de objetivos, portanto vão ser sempre diferentes de acordo com o jogo. Vamos colocar aqui de lado e vão ser as cartas que vão permitir algumas habilidades especiais ou alguns pontuadores também. Portanto, os jogadores têm isto e depois vão receber também marcadores de acordo com os barcos que têm aqui. Portanto, começamos todos com o mesmo tipo de barcos, 2 de comércio e 1 de militar. Depois, consoante a ordem de jogo, vamos imaginar que este jogador era o primeiro e este era o segundo. Este ia receber 1 de ouro por ser o segundo jogador. Não vamos aqui colocar mais nada neste tabuleiro, ele vai servir só para dar o exemplo das trocas que nós podemos fazer. Então vamos ver aqui os pontuadores. No fundo, o que é que eles dizem? São relativamente simples, estes que saíram. Diz aqui que se tivermos este ou este, ganhamos 6 pontos por cada um. Estes recursos no final também 6, que correspondem a recursos que podem ser feitos nas fábricas. Aqui dá pontos por quem tiver maior número de população, pontos para quem tiver maior número de ícones de comércio, e aqui é por estes bens também. Sendo que alguns dos pontuadores dão, por exemplo, pontos, este é por trabalhadores rostos, engenheiros, aqui já é pela quantidade de territórios explorados, aqui por peças ou artefatos ou animais encontrados, e alguns permitem fazer habilidades extras, como gastar recursos para ter determinados benefícios, como ações adicionais. Neste caso é mesmo gastar isto para ter um turno adicional. Outros permitem receber, trocar coisas umas por outras, outros gastar cartas, por aí fora. Existem muitos diferentes. Determinamos aleatoriamente que é o primeiro jogador, vai receber esta peça que vai rodando de ronda para ronda. Então, o que é que os jogadores podem fazer no seu turno? Podem fazer várias coisas, mas importa antes disso explicar como é que é o sistema de produção. Aqui o sistema de produção é bastante original neste jogo. Basicamente, quando nós precisamos de um tipo de recurso, os recursos não existem como recurso material, eles existem como resultado do trabalho. E então, por exemplo, imaginemos que eu queira aqui esta madeira trabalhada. Como é que eu posso obter? Terei de pegar num trabalhador verde e colocar aqui. Isto simboliza que eu produzi um de madeira que não está visível, mas existe, não é? E imaginemos que eu precisava também de um tijolo. Assim, então teria madeira e tijolo para fazer um edifício ou outra ação qualquer. Portanto, isto vai ser sempre o mesmo sistema para o jogo. A mesma coisa como modo de obter recursos é a troca. Eu posso, por exemplo, querer aqui, sei lá, qualquer recurso que este jogador tenha. Neste momento começamos com iguais, mas eles vão tornando-se diferentes. Mas, por exemplo, imaginemos que eu queria comprar uma vela. A vela gasta trabalhadores vermelhos, portanto, vamos ver aqui os custos. Isto é equivalente a 2 de comércio. Portanto, se eu quisesse obter uma vela deste jogador, teria que gastar 2 de comércio, porque era o que custaria
para produzir do lado dele. Portanto, eu obtenho esse recurso virtual e este jogador que não pode recusar é compensado com um de ouro. Portanto, ele tinha começado com um e obteria outro. Este é apenas um exemplo. Estes recursos militares são gastos para outro tipo de ações que eu também passarei a explicar. Mas vamos então reiniciar e vamos ver os tipos de ações que nós podemos fazer. Isto vem aqui no livro de regras. Portanto, nós podemos fazer estas ações todas, mas isto acaba por ser até bastante simples. Não são tantas quanto isso. Então, nós podemos comprar ou construir algum tipo destes edifícios e vamos ver, os custos estão sempre aqui em cima. Este não tem custo nenhum, mas depois todos os outros têm e conseguimos fazer uma árvore tecnológica que acabamos por ter que fazer mentalmente. Ela podia ter sido representada porque uns dependem sempre de outros. Por exemplo, nós começamos já com estes todos, mas estas versões que estão aqui são, por exemplo, versões diferentes deste. Eventualmente, por exemplo, estes azuis são o mesmo que estes muitos, mas requerendo trabalhadores azuis que são trabalhadores que são mais fáceis de obter, que tematicamente quer dizer que já foi descoberto pelos inventores, portanto então os operários podem operar. Mas, por exemplo, vamos ver aqui salsichas. Se eu quisesse fazer salsichas, era a minha ação, ia fazer salsichas, podia construir num dos espaços livres. Estas zonas à beira-mar podem ser para construir portos ou edifícios. Eu podia construir num destes espaços livres ou ocupar algum que existisse, então perdia esse lugar. Portanto, eu queria fazer este. Precisava de porco, portanto ia pôr aqui um porco e precisava de carvão. Portanto, ia pôr aqui um vermelho para obter carvão e teria então o meu edifício construído, virava-o e ele passa a ser um edifício que eu posso então usar trabalhadores azuis para produzir então salsichas. E o mesmo para todos os outros e depois nós vamos obter imensas opções. O que permite que a este jogador já me pudesse então comprar salsichas pagando-me um de comércio, porque é o que gasta trabalhadores azuis, bastava gastar uma peça destas, que depois volta, isto é gasto, mas volta depois com o renovar dos turnos. Portanto, abre novas possibilidades para mim e para os outros jogadores. A outra coisa que eu poderia fazer é aqui que entram as cartas. É mais fácil explicar agora. Eu posso jogar qualquer uma destas cartas e obter os seus benefícios. Vamos ver o exemplo desta. Por exemplo, se eu quisesse jogar este, eu teria que pagar estes custos. Que eu não teria. Mas imaginemos que eu teria construído em algum momento aqui este tipo de roupa. Teria isto. Então, eu poderia obter roupa, produzia, e eu só posso produzir se estiver livre. Cada edifício tem sempre duas opções de construção. Se estivesse ocupado não podia fazer. Tenho roupa e preciso de caixas. As caixas vão ali, quer dizer que tenho estes recursos, posso então jogar esta carta e obter o seu benefício. Então ia obter uma população vermelha, ia adicionar aqui um e podia ir buscar, tinha mesmo de ir buscar mais uma destas cartas. E é mais uma opção de coisas para fazer. Isto depois vira para eu me lembrar que isto dava 3 pontos de vitória no final do jogo. E de notar que o jogo acaba assim que algum jogador... Quer dizer, o jogo não acaba imediatamente, mas o jogo dá-se início, o fim do jogo, assim que algum jogador ficar sem cartas na mão. Portanto, se fizermos crescer a população, vamos receber mais cartas. Portanto, é aqui um equilíbrio entre as ações. E quando um jogador ficar sem cartas, acaba essa ronda e joga-se uma ronda adicional e determina-se o vencedor, sendo que o jogador que conseguir acabar, ficar sem cartas na mão, ganha aqui o bónus de 7 pontos de vitória. É um bónus que pode fazer a diferença. Portanto, e se nós repararmos, vamos ver aqui no verso, estas cartas são mais poderosas do que estas, porque são estas que são daqui, que são mais poderosas que estas, dão mais pontos, mas dão também habilidades maior, mas custam normalmente recursos desta zona que só podem ser feitos depois de termos feito todos os outros. E agora vamos ver aqui alguns dos outros bónus que podemos ganhar. Por exemplo, temos aqui o caso deste, em que podemos ganhar estas pecinhas de troca de comércio. Se jogarmos isto, ficamos com elas, mas se em algum momento decidimos fazer o festival, vamos perder isto, ao contrário destas. Estas não duram para sempre e eu já explico o que é que são os festivais. Estas aqui permitem fazer evoluções, mas está restrito a verdes ou azuis. Quer dizer que eu posso pegar, sem pagar os custos, evoluir este para este. Portanto, troco, devolvo e ponho aqui um azul.
Por exemplo, um azul para vermelho devolvo e ponho o vermelho, outro azul para vermelho se eu quiser. Isto é possível, mas quando eu faço evoluções não recebo cartas de população. Depois temos estas, que são as cartas de população normal, está diretamente 2 azuis. Por aí fora, comércio. Estes envelopes, quando é assim, quer dizer que temos um turno adicional que jogamos imediatamente a seguir a este, que são ações também bastante poderosas. Nos custos, vemos que alguns deles têm aqui estes custos em cima, que são custos militares, são os tais que os barcos militares podem proporcionar, porque existem barcos de comércio e barcos militares, ou seja, eu não poderia jogar nenhum destes, este exigia 2, este 2, este já seriam 6, portanto eu teria de arranjar barcos que tivessem 6 deste tipo de coisas. Notar que os barcos de comércio, como tinha dito, podem ser usados também para gastar, para obter estes recursos. Vamos imaginar que, por exemplo, este jogador tinha então aqui as latas, aqui eu poderia então produzir no meu lado as salsichas e as latas iria comprar por um de comércio, mas estava a gastar um para obter de comércio e ele ia ganhar o ouro, é sempre um ouro independentemente do bem, e então eu poderia usar os recursos para jogar esta carta, ganhava os benefícios e depois obviamente acumulava os pontos de vitória. Uma ação adicional que podemos fazer também é trocar cartas de população. Nós podemos pegar, imaginemos que temos cartas que não nos interessam muito, podemos, como nossa ação, pegar em 3 cartas do mesmo tipo de população e colocar debaixo de um baralho e buscar novamente 3 cartas. Isto é uma forma de reciclarmos aqui a nossa mão, porque o jogo pode ser dado algumas aleatoriedades. Isto é uma forma de controlar isso. Podemos decidir aumentar a força de trabalho, podemos fazer até 3 cubos novos, sendo que temos que pagar apenas os custos que estão aqui em cima, obtemos os recursos, os trabalhadores em causa e recebemos também as cartas associadas e podemos fazer até 3. Podemos também fazer até 3 upgrades diretamente, sendo que temos que pagar os custos que estão aqui para passar um cubo de um lado para o outro. Essa também é uma opção. Podemos ir buscar novos territórios e existem os territórios do mundo antigo ou do mundo conhecido e do novo mundo, sendo que isto é os custos por cada um deles, ou seja, o primeiro do mundo antigo custa 1, o segundo do mundo antigo 2, a mesma coisa para este, o primeiro do novo mundo 1, o segundo do novo mundo 2, até 4, e não podemos ter mais do que 4. Por exemplo, eu podia gastar um militar, buscar um do novo mundo antigo, vou chegar isto para o lado e vou adicionar aqui ao meu tabuleiro mais área, vem sempre com uma peça que dá algum tipo de benefício, quer seja uma indústria, quer seja um recurso direto, e obtenho nova área de expansão. Eu poderia também gastar o meu poder militar para buscar um do novo mundo, e então ia buscar 3 cartas novas deste tipo, e tenho também mesma lógica, e contam também para as cartas para o final do jogo, mas dão-nos benefícios e estas valem 5 pontos se forem jogadas. O benefício aqui do novo mundo é que nos dá matérias-primas que não podem ser encontradas no outro lado, que é aquilo que permite fazer, por exemplo, este tipo de materiais e aceder a algumas destas coisas, como por exemplo borracha, que só pode ser obtida aqui, e para obtermos isto temos sempre de gastar comércio, e portanto isto é um bocado aleatório aquilo que vem, mas podemos ir tentar buscar vários para tentar buscar os recursos, sendo que nos dá também sempre cartas. Podemos também gastar, como outra ação, a exploração, gastar 2 de poder militar para ir buscar aqui 3 cartas destas. Isto no fundo são pontuadores para o final do jogo, o que quer dizer que no final do jogo, se nós conseguimos pegar nos cubos que temos aqui das várias cores e colocar aqui em cima, nós vamos ganhar estes pontos de vitória também, portanto isto também pode fazer alguma diferença. Algumas regras adicionais, que é o caso dos barcos. Nós, quando construímos barcos, por exemplo, temos que ter portos adequados. Por exemplo, para construir estes barcos de nível 1, eu já tenho um porto nível 1, portanto eu posso construí-lo, desde que tenha os recursos. Estes militares gastam canhões. Por exemplo, se eu decidir fazer este barco, pago os custos com os cubos, coloco o barco aqui e ele imediatamente recebe aqui uma pecinha. Sendo que à medida que estes barcos são mais evoluídos, por exemplo, este porto de nível 2 já custa, por exemplo, ter um engenheiro. E quando temos este símbolo aqui, quer dizer que, imaginemos que eu o tinha, eu para jogar isto tenho que pagar os recursos, gastar, posso pôr fora do meu tabuleiro, que depois ele volta quando for a fase do festival, na fase de renovação. Mas isto entra aqui, o que significa que quando eu
decidir construir um barco, que é uma ação de construção, eu já posso construir estes barcos de 2. E eu, no meu turno, posso construir quantos barcos eu quiser, desde que tenha os portos suficientes para eles. Portanto, eu, numa ação de construção de barcos, como tenho um porto de nível 1 e um de nível 2, podia construir, por exemplo, um barco de comércio de nível 1 e, por exemplo, um militar, se tivesse os recursos de nível 2. E podemos ver aqui que o barco de nível 2 militar já entra com 2 peças militares e eu tenho que ter espaço para ter os barcos aqui no território. Portanto, isto é uma forma de ter então mais pecinhas com menos recursos e com menos ações. As peças de combate ou as peças de comércio. Bem que a questão do ouro, como jogada bónus, eu posso sempre pagar em ouro para devolver um trabalhador lá para cima. Quer dizer que se eu precisar, imaginemos na minha jogada, de um trabalhador azul, ou porque isto, por exemplo, está tapado, eu posso gastar, por exemplo, 2 de ouro para devolver um trabalhador azul. Isto não custa uma ação, é bónus, e então eu posso gastar este azul numa nova ação nesse turno. Por fim, eu posso gastar a minha ação para fazer um festival e uma celebração. O que é que isto faz? Simplesmente é uma espécie aqui de um reset. Quer dizer que estas peças voltam todas aqui para cima, estão gastas, e estas voltam todas para aqui e volta tudo ao sítio, o que quer dizer que de uma próximo turno eu já tenho tudo disponível novamente para usar. De notar que quando terminarem ou quando acabarem estes cubos, nós não podemos ir buscar mais, e também quando acabarem as cartas a mesma coisa, que em vez de irmos buscar a carta podemos ganhar um de ouro de bónus, mas estamos sempre limitados a estes, à quantidade de trabalhadores, à quantidade de cartas, mas também à quantidade de pecinhas, aqui que existem 2 de cada no jogo. Já disse que o jogo termina quando um dos jogadores ficar sem cartas na mão, ganham bónus, acabam a ronda e todos fazem mais um turno. Depois vamos então contar os pontos de vitória. Os pontos de vitória é relativamente simples. Basicamente vamos contar as cartas que jogamos, que tem aqui os pontos. Vamos contar quais dos pontuadores é que cada jogador ganha ou consegue vencer. Cada 3 de ouro vale 1 ponto. A pessoa que tiver acabado o jogo ganha também aqui o bónus de 7 pontos. E podemos ganhar também pontos das cartas de expedição. Lá está, como eu disse, se conseguimos tapar isto. E basicamente temos os nossos pontos todos atribuídos. Bem, quanto à montagem, bem, que horror! É muito difícil montar isto, dá uma trabalheira, mesmo separando por sacos, é trabalhoso separar as cartas, os cubos, essas coisas todas, mas se todos os jogadores souberem o que é que têm de fazer, faz-se rápido. No fundo é isso, em resumo. Assusta, mas com o tempo a coisa vai lá. A nível dos componentes, bem, tem componentes minimalistas, são apenas uns cubos, umas cartas e umas peças, mas que eu acho que funcionam bastante bem. Está adequado para o tipo de jogo que é, funciona perfeitamente, mas provavelmente só iria aumentar o preço desnecessariamente. Livro de regras, bem, muito bem feito, super fácil, o jogo também não é complicado e está lá tudo o que é preciso para nós jogarmos, embora depois eu até tenha ficado com algumas dúvidas de algumas coisas que eu diria que o jogo não tem, ao contrário de outros, porque ele de certeza que teve bastante tempo de desenvolvimento e no desenvolvimento muitas coisas foram retiradas para simplificar e torná-lo mais elegante. Ao ponto de, por exemplo, eu não ter encontrado nada nas regras, e acho que não é se não tem, que ajuste ao número de jogadores. Por exemplo, a quantidade de componentes, que é uma coisa que é muito normal acontecer, e esse é apenas um exemplo. Portanto, simplificação ao máximo, é tudo igual. E o objetivo geral do jogo apresenta primeiro o modo como funciona o sistema de produção, que é único aqui, e depois ações, quais são as ações que os jogadores têm e como é que se pontua, e está feito. Quanto ao design gráfico e arte gráfica, eu acho que está bem, está ok, não tem nada de excepcional, acho que se percebe tudo mais ou menos bem. Talvez, como tem muitos ícones de recursos, se tivesse menos ilustrações em alguns sítios, talvez se percebesse melhor, mas provavelmente ficaria depois muito abstrato. Portanto, acho que está adequado aquilo como está feito, atribuindo-se aos cubos depois uma iconografia, depois essa iconografia está nos edifícios que são usados ativando pelos cubos. Portanto, eu diria que está adequado, sem ser uma coisa que causa um impacto gigante à vista, embora tenha aquela árvore, não é bem árvore,
Aliás, se fosse uma árvore, se calhar tinha uma leitura mais fácil. Aquele painel com todas aquelas peças pode causar algum impacto, não é? Quando se vê aquilo tudo e cada jogador com os seus tabuleiros que vão crescendo, mas no fundo não é muito vistoso do ponto de vista das cores e do modo como as formas estão, em movimento ou não, se tem mais personalidade recorrendo a personagens ou a outras entidades. Não, isso não tem, portanto está simplificado aquilo que é supostamente um jogo económico, onde o que é destacado são principalmente os produtos que são produzidos, que é isso que nós precisamos de ler no jogo. Temas e narrativas. O tema narrativo é simples, é simplesmente um sistema de produção com as suas várias etapas. Para produzirmos umas coisas temos que ter outras previamente, temos que ter os recursos humanos suficientes, o território, as fábricas, e no fundo é uma progressão naquilo que é uma espécie de um século XIX, da era industrial, num ambiente fantasioso que não existe, não é? Isto não é nenhum país em concreto, são umas ilhas, e se vai buscar à série famosa dos jogos digitais, não é propriamente nenhum país específico ou definido, é um momento histórico que acontece num sítio imaginário. Portanto, leva-nos aqui um pouco para o século XIX, falando da evolução industrial na terra natal e dos aspectos do colonialismo, sendo que aqui não mostra o lado negativo disso. Pela abstração, não sabemos se era intencional ou não fazer isso. Também provavelmente seria difícil fazer num jogo com este nível de abstração, mas mostra-se o que tem de interessante é que supostamente com as colónias não as conquistamos, apenas trocamos. Portanto, tem essa abordagem que, se fosse do ponto de vista da simulação, estaria errada, porque muitos países obviamente conquistaram e dominaram, não foi apenas pelo comércio, mas está representado neste caso do comércio, ou seja, são precisos os barcos militares para conquistar as colónias, ok? Isso diria que está bem feito, e são precisos os barcos de comércio para trazer as mercadorias que só existem naqueles sítios. Do ponto de vista da simulação está bem feita, mas acaba por dar aqui um toque de que houve aqui algum lado físico, militar, de conquista destes novos territórios, que, apesar de tudo, se formos à história, sempre foi assim, não é? Os próprios territórios dos países originais também cresceram por expansão, por conquista, que o jogo também simboliza. Portanto, o jogo toca nisso sem ser muito profundo. Vamos ver quais as reações dos jogadores, se algum dia isto será uma questão nestas tendências de abordagem de leituras colonialistas ou pós-colonialistas, como tem sido comum nos últimos tempos. Quanto a mecanismos, os mecanismos são bastante normais também. Jogar cartas, ter efeitos, colocar peças, gastar recursos. Onde está a parte de inovação é no sistema de produção. Aqui sim ele é, eu diria que inovador, porque os recursos, que são dezenas diferentes, eles não existem. O que existem são trabalhadores, que são então os nossos recursos, são verde, azul, vermelho, roxo e aquele azul mais claro, são 5 tipos. Estes são provavelmente os nossos recursos principais que nós vamos alocar a edifícios para produzir então os efeitos que nós queremos, que são os recursos propriamente ditos, que não existem fisicamente, existem virtualmente para serem gastos em alguma coisa. Depois temos também a capacidade de comércio, a capacidade militar também são recursos, e depois também o ouro, que é aqui uma forma para fazer um certo ajuste nas interações. Também está interessante, não é? Nós podemos comprar aos outros jogadores, mas temos sempre um bónus, que é esse tal ouro, que depois nos pode servir para renovar o nosso próprio tabuleiro, que pode ser muito importante, e também dá pontos no vitória no final, não muitos, mas dá alguns. Portanto, eu diria que os mecanismos aqui, a parte mais inovadora é o modo como nós alocamos os nossos trabalhadores, e isso é que se transforma em recursos, que é aquilo que é a economia base do jogo. Quanto à duração, o jogo tem uma duração variável, porque o jogo acaba quando um dos jogadores ficar sem cartas. Portanto, o jogo pode durar mais ou menos tempo, depende, mas eu diria que nunca dura menos de 1h30, e isso é mais ou menos o standard, sendo que depois pode crescer mais ou menos consoante aquilo que são os comportamentos dos jogadores e se eles vão acelerar ou não o jogo. Depois, porque também há algumas cartas que permitem acelerar mais. Há cartas que, por exemplo, permitem descartar outras cartas, e isso é uma boa opção. Por acaso acho que não mostrei nenhuma no vídeo, mas há cartas que permitem descartar outras cartas e isso faz acelerar
o jogo também, e isso entra também na estratégia para a vitória. Quanto a número de jogadores, eu diria que o ponto ideal são 3. 2, temos que trocar sempre com outra pessoa, ou a nossa opção é não trocar ou fazemos nós. Com 3 já temos várias opções para trocar pelo menos com 2 jogadores. Com 4 talvez seja demasiado e depois acabamos por estar muito tempo à espera. Portanto, 3 eu diria que é o essencial, porque o facto de sabermos aproveitar as trocas neste jogo faz muita diferença e deve de haver opções suficientes para que as trocas sejam necessárias, mas sem demorar demasiado tempo entre jogadas. E isto leva-nos para as interações entre os jogadores. Nós não temos muitas interações, o que temos é, de cada edifício existem apenas 2. Quer dizer que se vocês estiverem a jogar a 3, pelo menos um jogador não vai conseguir construir edifício. Mas a partir do momento em que alguém constrói, todos os outros podem comprar esse bem, o que acaba por ser bom também, porque não têm que construir aquele edifício e podem passar já para o nível a seguir. Porque o facto de encadeamento de recursos, quanto mais rápido chegamos aos recursos finais, mais rapidamente conseguimos acabar as cartas da mão e mais pontos conseguimos fazer. Portanto, comprar os outros não é necessariamente mau. E quando nós compramos, se tivermos várias opções, também podemos escolher a quem dar o ouro. Sendo que o ouro pode dar pontos, não é muitos, permite refrescar alguns trabalhadores, mas também não é assim um efeito tão gigante, mas acima de tudo gera interações interessantes, que é, nós estamos constantemente a perguntar, quem é que faz isto, quem é que faz aquilo, eu faço, compra-me a mim, depois eu compro-te a ti, etc. E estas interações são muito interessantes, é aquilo que nos fazem sair do nosso pequeno motor de produção isolado e nos faz abrir aos outros e interagir com os outros jogadores, e depois, obviamente, se estiverem a jogar com um grupo mais animado e de pessoas que vocês conheçam, provavelmente vão ver imensas piadas durante o jogo, imensas picardias e imensos conflitos, não diretos, mas coisas que acabam até por fazer subir o nível de humor do jogo. Portanto, eu adoro jogar, por exemplo, isto com quem costumo jogar pessoalmente, com quem gosto de jogar, permitindo algum trash talk amigável que nós fazemos, e depois isso acho que aumenta bastante a diversão do jogo. Quanto à estratégia e aleatoriedade, o jogo tem bastante aleatoriedade, porque as cartas que nós recebemos, e como vimos, sempre que fazemos crescer a população recebemos cartas, ou quando expandimos o território, por exemplo, nas colónias do Novo Mundo, também recebemos novas cartas, e são essas cartas que nos vão dar habilidades especiais que vão fazer a diferença, que nos vão dar a maior parte dos pontos, e algumas cartas, eu não diria que são melhores que outras, mas em certo momento do jogo, ou segundo a estratégia que nós estamos a definir, podem condicionar muito o nosso jogo. Portanto, nós podemos ter definido um plano, mas as cartas que nós temos não nos permitem fazer esse plano. E mesmo fazendo aquela opção de renovar 3 cartas por outras, estamos a perder um turno para fazer isso. E os turnos aqui são muito valiosos. Podemos não ter turnos suficientes. E até vem nas estratégias de sugestão do jogo, não façam muitos festivais porque vão estar a perder jogadas. Portanto, têm de pensar muito bem quando é que vão fazer os festivais ou não, e mais ainda se vão renovar cartas. E, por exemplo, algumas das cartas libertam alguns tipos de trabalhadores, por exemplo, os engenheiros, aqueles roxos, em que são representados por uma mulher de chapéu. Esses são muito importantes para desbloquear, por exemplo, os melhores barcos militares, para desbloquear as últimas fábricas que vão produzir recursos mais valiosos e que nos permitem gastar e completar aquelas cartas que correspondem aos engenheiros e aos capitalistas, que são os últimos 2 tipos de trabalhadores mais pesados, mais caros, mas que têm também mais efeitos no jogo. Portanto, dá-me a ideia que se vocês não tiverem certas coisas, podem ser muito condicionados, mesmo que consigam comprar aos outros. Tenho aqui algumas dúvidas sobre isto, embora eu goste dessa experiência, porque conseguimos sempre arranjar alternativa, mas de facto não termos as cartas certas, eu não diria todas, mas pode acontecer vir só um tipo de cartas e nunca vir um tipo de carta que nós precisamos. Portanto, vai-nos obrigar a gastar mais jogadas para fazer o mesmo efeito, enquanto outros jogadores podem fazer diretamente. Isto levanta-me algumas dúvidas, mas provavelmente teria que jogar 100 vezes para perceber se realmente existe aqui este efeito ou não. Se calhar não existe. Pode ser apenas uma percepção, mas ficamos com a sensação que as cartas podem ter alguma influência no estado do jogo, portanto, tornando se calhar um pouco mais tático em certos momentos do que estratégico, apesar de podermos definir uma estratégia de longo prazo e tendo aqui alguma aleatoriedade. Quanto à complexidade, eu diria que o jogo é fácil perceber. A partir do momento em que percebamos como é que funciona o sistema de produção e as renovações e as jogadas bónus que nós podemos fazer e as trocas, o jogo é relativamente fácil. Depois é só uma questão de perceber que cartas é que temos, quais os
bens que nós temos, quais devemos construir, quais devemos comprar, e a partir daí é interações entre os outros jogadores e ver quais os modos mais eficientes de fazer cada uma das coisas. 2 jogadas acho que estão prontos a jogar o jogo de modo eficiente. Quanto à paralisia de análise e tempo de espera, pode ter algum, lá está, tem muitas opções, se os jogadores quiserem pensar em todas as opções para maximizar um pontinho ou um recurso, vão ter tempo de espera, como sempre, mas a 3 jogadores eu diria que é o ideal, e porque podem ter que estar a ler muitas cartas também. Nós começamos com, são 7 cartas, salvo erro, não, 9 cartas, e vamos recebendo muitas mais, portanto há um momento em que temos imensas coisas e imensos edifícios, e se estivermos a ler o jogo dos outros, ainda mais complexidade tem, por isso, e se estivermos a negociar depois, compra-me a mim e depois compra o outro, pode demorar mais tempo, portanto também cuidado também com alguma potencial paralisia de análise e tempo de espera, daí os 3 jogadores. Quanto ao arco, ritmo e progressão de jogo, eu acho que o jogo acaba por fazer isto bem, porque nós somos levados a fazer primeiro as cartas mais simples, dos primeiros 3 tipos de trabalhadores, depois passamos para as outras, à medida que vamos produzindo mais coisas, e isto é gradual, ou seja, vamos deslocando de um certo tipo de produtos para outros, e até podemos ir substituindo os primeiros, porque depois acabam por já não ser precisos, e vai fazendo isso bem, necessitando sempre de haver os festivais para renovar a força de trabalho, que nunca vai crescer assim muito, porque lá está, para fazerem crescer a vossa força de trabalho tem que fazer outras ações, a não ser que tenham muitas cartas de bónus que vos dão novos trabalhadores, e isto, lá está, são as tais que podem desequilibrar, não é? Porque isso no início do jogo pode fazer muita diferença. Mas eu diria que até está bastante ajustado o nível de ritmo de produção, não ficamos com a sensação de fazermos demasiadas coisas, porque a nossa jogada é muito simples, é só produzir uma coisa ou jogar uma carta e passamos, não são milhentas coisas encadeadas. Quanto a opções e caminhos para a vitória, aqui também tenho algumas dúvidas. Eu fico com a sensação que, independentemente do que andamos a fazer, no final aquilo vai dar mais ou menos sempre a mesma coisa. Porquê? Porque os produtos acabam por estar disponíveis para todos, o que faz mais a diferença é quem é que faz certa coisa em certo timing do jogo. E saber ler bastante bem os objetivos também para a partida. Aquelas 6 cartas que saem fazem muita diferença, e tentar fazer o mínimo de festivais, lá está, jogar o máximo número de cartas possível. Podemos ter alguma sorte em algumas coisas que vamos comprando. Também nos territórios das novas províncias do Novo Mundo, não falei na parte da aleatoriedade, mas isto pode fazer diferença porque nós não sabemos que tipo de produtos é que lá vem e pode não vir o tipo de produto que nós precisamos. Portanto, também tem este problema. Embora nós possamos trocar as cartas, não é? No entanto, lá está, eu diria que não existem muitos caminhos para a vitória, embora nós possamos ou expandir mais o território, ou concentrar mais e ir substituindo os edifícios. Podemos tentar fazer uma jogada em que tentamos gastar rapidamente as cartas da mão e ir ao bónus dos 7 pontos e esperar que isso nos faça ganhar o jogo, ou ter uma jogada mais a longo prazo. Eu diria que estas são as principais opções. Depois o resto é muito perceber as pequenas eficiências. Se conseguimos tirar mais um pontinho dali, mais um ponto ali, se fazemos cartas de exploração e se as maximizamos, se maximizamos os nossos números de trabalhadores. Tem algumas, embora me pareça que no núcleo o jogo pressupõe que certas coisas vão acontecer sempre. E quem souber ler isso, eu diria que é quem terá o melhor resultado possível. Quanto à inovação, eu diria que a inovação é o modo como o sistema de produção acontece. Não existem os recursos físicos, eles são associados aos edifícios e são os trabalhadores que os produzem. Isso acho que é uma forma muito engenhosa de conseguir ter dezenas de recursos diferentes sem ter milhões de peças e milhões de coisas, que seria uma complexidade brutal. Portanto, eu diria que aqui a inovação é o modo como se conseguiu tornar este tudo tão elegante e tão simples. Eu diria que isso é a principal inovação do jogo. Do ponto de vista de preço, eu diria que ele agora se consegue comprar, porque a versão inglesa já está disponível, entre os 40 e 50 euros, mais coisa menos coisa, que eu acho que é um valor adequado também para este tipo de jogo. Pronto, fica aqui a minha opinião sobre o Anno 1800, um jogo de Martin Wallace, que provavelmente se calhar teve mais trabalho de desenvolvimento do que propriamente muito envolvimento dele. Estou só a especular, não sei, mas pelo nível de polimento, de simplicidade que ele tem, eu diria que teve muito trabalho de desenvolvimento. Um jogo que eu acho que é um jogo interessante, apesar de ter aqui alguns elementos que pelo menos a mim me podem causar alguma estranheza ou aversão de início, esta questão da aleatoriedade, mas dá-me sempre vontade de jogar isto. Portanto,
Portanto, isto há de querer dizer alguma coisa. Portanto, fica aqui a minha opinião, fico à espera também da vossa e vemo-nos por aí. Deus!